Olá, gente. Vamos continuar a nossa aula de potenciação, aula número 2, certo? E hoje vamos continuar falando das propriedades, tá? Na última aula falamos da propriedade da soma de produtos de mesma base e do quociente de produto de mesma base, tá? Então agora é diferente, agora a gente vai ter o produto de potência de mesmo expoente, certo? Por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3, certo? Então, nesse caso, nós vamos ter o 2 3 vezes e o 5 3 vezes, certo? E aí a gente vai fazer um cálculo aqui, né? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 8, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 25, 125. Então fica 8 vezes 125, que dá um total de 1000, certo? Se a gente pegar essa outra expressão, que é 2 vezes 5 entre parênteses elevado a 3, nós temos 10, né? Resolvendo o primeiro parênteses pela regra, e o expoente 3 do lado de fora. Agora a gente resolve a potência, então a gente vai repetir o 10 3 vezes, que vai dar um total de 1000, certo? Então temos um total de 1000. Então, assim, se temos os dois valores iguais, né, obtemos o mesmo resultado, podemos dizer que quando nós temos entre parênteses 2 vezes 5 elevado a 3, é a mesma coisa que eu fizer 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Pois na matemática, quando chegamos ao mesmo resultado, numa operação, nós temos uma propriedade, ou seja, temos uma igualdade aí. Então, as duas, então a partir disso aí a gente pode deduzir essa propriedade, certo? Vamos seguir aqui, né? Aí agora nós vamos falar do quociente de potência de mesmo expoente. É o mesmo caso do anterior, só que agora a gente está falando de uma divisão. Então a gente vai fazer vamos fazer parecido com o que fizemos no exemplo, na propriedade anterior, né? Nós vamos vamos repetir o 10 3 vezes lá em cima e 3 vezes aqui embaixo. Nós vamos ter então 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então temos 1000 dividido por 8. Fazendo essa conta, temos 125. Então observe agora da mesma forma que fizemos no outro. Agora vamos deixar o 3 lá do lado de fora do parênteses. Então nós temos 10 dividido por 2, ou 10 sobre 2, elevado a 3. Então a gente resolve o parênteses primeiro, que dá 5, 10 dividido por 2. Lembrando, divisão, a fração é uma divisão, certo? Então agora a gente vai repetir o 5 3 vezes. 5 3 vezes é o quê? 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, de novo, chegamos à conclusão, ou melhor, ao mesmo resultado. Obtivemos o mesmo resultado, certo? Então, por isso, podemos afirmar também, tá, que 10 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 10 dividido por 2 elevado a 3, pois dão os mesmos resultados. Então aí já conseguimos duas novas propriedades, né, que são bastante úteis. Vamos aplicar aqui as nossas propriedades, né, nos exemplos abaixo. Então vamos pegar aqui o primeiro exemplo, né, 2 vezes 5 elevado a 2, aplicando a propriedade, né? Na verdade, o expoente, eu gosto de falar que o expoente ele distribuiu. Então, o expoente fora distribui para os que estão dentro, certo? Então, 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. 5 elevado a 2 é 25. 25 vezes 4 é 100.
Tá, de forma prática, às vezes não é tão legal usar essa propriedade, mas é necessário saber, tá? Mas assim, em alguns casos facilita porque em vez de você fazer várias contas, você só faz uma conta. Pode ser um pouco maior, mas você só vai precisar fazê-la uma vez. Nesse caso aqui a gente teve que fazer mais. Vamos lá agora, outro exemplo que a gente vai partir agora do sentido contrário, né? Nós temos os expoentes distribuídos, nós vamos recolher os expoentes e deixar dentro do parênteses as bases. Então fica 7 vezes 6, que dá 42, elevado a 2, que está lá fora. E aí você faz 42 vezes 42 com o auxílio de uma calculadora ou no lápis mesmo, na mão, você obtém 1764. Então, ó, atenção, essas propriedades só funcionam para multiplicação e divisão, tá? Outra, subtração e adição não funciona, certo? Então, fique atento. Então, às vezes, o professor pedir cuidado na hora de resolver isso dentro desse parênteses. É uma multiplicação que está ali ou, às vezes, é uma divisão, como o nosso próximo exemplo aqui. Então, nós vamos partir ali, certo? Nós temos ali dois números gigantescos ali dentro do parênteses com potência de 2. 144 elevado a 2, 24 elevado a 2. Nós podemos recolher os expoentes, que são iguais, deixá-lo do lado de fora e temos 144 dividido por 24, que é 6. Aí fica fácil, né? 6 ao quadrado, ou 6 elevado a 2, é 6 vezes 6, que dá 36. Beleza? Então vamos lá. Agora vamos partir para a próxima propriedade, tá, gente? A próxima propriedade é potência de potências. É quando a gente tem uma potência, por exemplo, dentro do parênteses, 2 elevado a 3, certo? Elevado a outro expoente, ou seja, elevado no nosso exemplo a 4. Então nós vamos destrinchar isso, certo? E vamos resolver primeiro do lado de dentro. Então nós temos que repetir o 2 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Agora, a gente ainda aplicando a nossa propriedade passada, né, que a gente pode distribuir os expoentes. Então nós vamos ter 3, 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4. Tá? Seguindo aí, nós temos que agora separar esses dois, certo? Em 4. Então nós temos agora 2 vezes 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 2. E aí a gente tem um bocado de 2, né? E aí, se a gente prestar atenção, a gente tem um total de 12 elementos agora, ou seja, 12 vezes o 2. Então a gente pode simplificar essa potência escrevendo 2 elevado a 12, certo? Então, em vez de a gente fazer todo esse cálculo ali, né, a gente pode simplesmente resolver ali a potência final. Da mesma forma, pode não parecer prático, mas quando se vai calcular utilizando a própria calculadora ou utilizando um computador, é mais prático, né, mais eficaz se fazer uma conta só do que fazer esse tanto de conta. Então, olha o que a gente tem que perceber. Do 3 e 4, os expoentes, virou um único expoente 12. Então, se a gente prestar atenção, na operação que aconteceu aí, foi uma multiplicação, né? Nós pegamos 3 vezes 4, que virou 12. Então, a propriedade ali nos diz o seguinte, quando eu tenho uma potência de potência, certo? Nós temos que simplesmente conservar a base e multiplicar os expoentes. 3 vezes 4, 12. Pronto, 2 elevado a 12. Certo? Então essa propriedade aqui ela é bem tranquila também. Vamos lá, né? Como sempre, vamos aplicar agora a propriedade nos exemplos. Então nós temos agora 3 elevado a 6, né? Elevado a 4.
Isso vai ser 3, conserva a base, multiplica os expoentes. 6 vezes 4, nós temos 3 elevado a 24. Vamos lá para o segundo, né? 10 elevado a 2 elevado a 9. Então, conserva a base e multiplica os expoentes, certo? Então, nós temos 10, que é a base, elevado a 18. Tranquilo, galera? Vamos lá para o terceiro exemplo. 17 elevado a 3 elevado a menos 5. Né? Conserva a base, que é 17. Nós vamos fazer então 3 vezes. Lembrando, número negativo, colocamos dentro do parênteses para facilitar. Tá? 3 vezes 5, 15. Então, nós temos aí sinais diferentes, né? Um positivo com negativo, dá negativo o resultado. Ah, professor, mas eu não estou enxergando o positivo. Todo número sem sinal é positivo. Então, nesse caso, o 3 que é o positivo. Então, são sinais diferentes. Beleza? Continuando aqui, nós vamos falar de uma definição que também é considerada uma propriedade, né? Alguns matemáticos consideram assim. São as potências com expoente negativo. Então, o que define uma potência com expoente negativo? Certo? Nós temos ali, por exemplo, 3 elevado a menos 2. E aí, quando a gente aplica a definição, a gente inverte, né? Inverte a posição ali do 3 e troca o sinal do expoente, que passa a ser positivo, usando a propriedade lá do quociente de expoente dos mesmos expoentes, né? Então a gente pode distribuir o expoente ali, o 2, para cada um, e aí fica 1 elevado a 2 e 3 sobre 3 elevado a 2. Resolvendo, 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 3 é 9. Então, assim, essa é a definição. Então, toda vez que você tiver o expoente negativo, você tem que inverter a base. Tá, o que é esse inverter a base? A gente vai falar agorinha, certo? Então, fica aí a dúvida como surgiu essa definição. Mas essa definição surgiu a partir das outras propriedades que nós já falamos. Tá? Vamos ver aqui mais à frente aqui como que foi que aconteceu. Certo? Então, vamos ver aqui algumas potências. Vamos escolher aqui aleatório. A gente vai tentar demonstrar isso, tá, gente? A gente vai demonstrar de forma indutiva, tá? Então, nós temos 2 elevado a 3, que é igual a 8, 2 elevado a 2, que é igual a 4, 2 elevado a 1, que é igual a 2, e 2 elevado a 0, que é igual a 1, que também vamos falar dessa, quem tiver dúvida, né? Quem não aprendeu lá no 6º ano, tem que pegar um videozinho aí e fazer uma revisão. E, por fim, 2 elevado a 1. Tá, a gente, pela definição lá anterior, a gente conseguiria fazer, mas vamos supor que a gente não saiba ainda. Então, vamos fazer uma dedução aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir todas as potências de cima por 2. Certo? Quando eu divido por 2, dessa vez eu vou dividir, eu não vou usar a propriedade. Eu vou simplesmente... certo? Resolver as potências em cima e embaixo e vou fazer a divisão. Então, 2 elevado a 3 é 8. O 2 ali está sem expoente, então não resolve. Então, é 8 dividido por 2 é 4. Se vocês observarem, esse resultado é o resultado da potência ali 2 elevado a 2. Então, quando eu faço essa divisão por 2 nas potências que eu já tenho, eu encontro o resultado seguinte. Olha lá, 2 elevado a 2, vou dividir por 2, fica 4 em cima, que é 2 vezes 2, dividido por 2, que é 2. Ou seja, o resultado deu o quê? Deu da potência lá de cima, 2 elevado a 1 igual a 2. Continua a divisão, pego agora o 2 elevado a 1 e vou dividir por 2. 2 dividido por 2, né? Lembrando, 2 elevado a 1 é 2. 2 dividido por 2 é 1, certo? E aí a gente chega à dedução ali, ó, que é o resultado da 2 elevado a 0 igual a 1. Por que, professor, que é 2?
Se você lembrar da propriedade de potências, de quocientes, né, de potências de mesma base, o que a gente faz com a base? Repete a base e subtrai os expoentes. Quando o número não tem expoente, quer dizer que o expoente dele é 1. Então, seria 1 menos 1, que daria o zero lá de cima, certo? Então, conseguimos deduzir quanto que é o 2 elevado a zero. Isso vale para todo número. Quando a gente continua aqui, pegando agora 2 elevado a zero e dividir por 2, nós temos a seguinte coisa, olha, se a gente sabe pela anterior que 2 elevado a zero é 1, então é 1 em cima e o 2 permanece embaixo. Aí fica a dúvida, será que esse resultado é o resultado da seguinte? Vamos aplicar a propriedade. Então, lá em cima nós temos 2 elevado a zero, e embaixo temos 2 elevado a 1. Por que 1? Lembrando, porque é um número que não tem expoente. Então, todo número que não tem expoente é 1. Então, fica 0 menos 1. Eu não tenho nada e devo 1. Continuo devendo 1. Então, ali nós temos agora o resultado da potência 2 elevado a menos 1. Tá? Então, por essa dedução, temos que 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. Se você prestar atenção, é você pegar o seu número, o número 2 ali, e inverter. Como assim inverter, professor? Ali só tem um 2. De onde saiu aquele 1? Aquele 1 fica embaixo, certo, gente? Fica embaixo do 2. Tá? Todo número inteiro que não tem nada embaixo é porque o 1 está embaixo, tá? Então, na hora que se faz essa definição, você inverte o número. Então, o número 1 que está embaixo do 2 que não aparece, vai lá para cima e o 2 vai para baixo. Certo? Vamos fazer na prática que aí vocês vão entender o que aconteceu realmente, tá? Vamos lá pegar alguns exemplos. Então, nós temos 4 elevado a menos 3 igual a 1 sobre 4 elevado a 3. Aí, aplicando a propriedade, temos 1 elevado a 3, 4 elevado a 3, e por fim, nós temos 1 elevado a 3 é 1, 4 elevado a 3, 64. Então, de novo, né, nós temos ali, mais um exemplo, 5 elevado a 2, menos 2, desculpe. Então, fica 1 sobre 5, troca o sinal, ou melhor, tira o sinal de negativo do expoente, ele passa a ser positivo, distribui ele, fica 1 elevado a 2, 5 elevado a 2, resolve, e aí nós temos 1 e embaixo 25, né? 5 vezes 5, 25. Certo? Vamos fazer mais uma aqui. E com essa vocês vão entender o que acontece lá realmente. Então, agora nós temos a fração 3 sobre 2 elevado a menos 4. Então, pela definição, a gente inverte. Então, nós temos 2 agora sobre 3 elevado a 4. Então, a gente aplica o expoente, né, em cada um, distribui e resolvemos ali. Certo? Então, 2 elevado a 4 é 16, 3 elevado a 4 é 81. Gente, então, pela definição, a gente inverte o 1 que aparece lá em cima. No caso do primeiro exemplo ali, 4 elevado a menos 3, esse 1 existe, tá? Ele é como se fosse uma fração que está lá, tá bom? Então, uma fração, depois vocês quiserem, né, vocês me avisem aí, eu solicito um vídeo para vocês verem isso aí, um vídeo bem curtinho, para vocês relembrarem isso aí, eu posto lá nas mensagens, mas isso é coisa que vocês também já viram. Então, o número ali inteiro, ele é dividido por 1, ou seja, tem 1 embaixo dele. Então, quando aplica a definição de expoente negativo, você troca. Então, 1 que está embaixo vai para cima e o 4 que está em cima vai para baixo. Então, quando se tem uma fração elevada a expoente negativo, também acontece o mesmo, certo? Olha lá. Até coloquei um aqui para vocês verem como que é realmente um número inteiro, tá bom?
Então vamos lá, pessoal, vamos resolver uma atividade, tá? Vamos aplicar as propriedades aqui. Vamos lá, começando pela letra A. Então nós temos 4 elevado a 6 vezes 2 elevado a 6. Então a gente pode agrupar essa multiplicação dentro do parênteses, né? 4 vezes 2 elevado a 6, certo? Então nós temos 4 vezes 2, 8, 8 elevado a 6. Então com o auxílio de uma calculadora, né, ou daquela calculadora do site que eu passei para vocês, chegamos ao resultado de 262.144, tá bom? Lembrando que eu estou resolvendo aqui as potências, mas não é necessário. Às vezes eu peço somente para que vocês façam somente a aplicação da propriedade, tá? Letra B. Então 7 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5, que é igual, né? Vamos agrupar o 7 e o 2. Então 7 vezes 2 igual, né, com elevado a 5 igual a 14 elevado a 5. Com auxílio também, né, nós temos um número aí gigantesco, né, 537.824. Vamos lá para a letra C. 3, agora a gente vai trabalhar o inverso, né? Nós temos já a multiplicação lá dentro e a gente vai separá-los, ou seja, vamos distribuir os expoentes para cada um. Então 3 ganha o 2 e o 5 ganha o 2. Então antes de multiplicar a gente vai ter que resolver. Então fica 9, 9 vezes 25, né? 9 ao quadrado e 5 ao quadrado. 9 vezes 25, 225. Tá bom? Então fica aí, tá? Então preste atenção na hora de aplicar a propriedade nas atividades, certo? Então nós vamos ter agora, né, mais um exemplo parecido com a letra C, 4 vezes 10, né, elevado a 3. Então vamos distribuir o expoente, tá bom? Então temos 4 elevado a 3 e 10 elevado a 3. Então, 4 elevado a 3 é 64, 10 elevado a 3 é 1000. Então, temos um total de 64.000. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar a nossa atividade aqui. Continuando a atividade. Letra E. Né? Vai ser um quociente. Então, nós temos 250 elevado a 2. Né? Dividido por 10 elevado a 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai retirar o 2, né, o expoente, e deixar somente o quociente ali dentro. Tá? Então, fica 250 dividido por 10. Dividindo, dá 25 e elevado a 2. Agora ficou mais fácil. 25 vezes 25, 625. Vamos lá para a letra F. Então, temos aí 343 elevado a 4, né, dividido por 81 elevado a 4. Antes de resolver essa conta, vamos retirar, né, o expoente de cada um, porque eles são iguais, e colocamos do lado de fora. E deixamos só a divisão lá dentro, 343 dividido por 81. Você fazendo a divisão, você verifica que é 3. 3 elevado a 4 é o próprio 81. Então, essa aí é bastante utilizada, né? Vamos lá, letra G. Vamos agora fazer o inverso, né? Temos a fração ali, 5 elevado a 7. 5 sobre 7, desculpa, elevado a 2. Não dá para dividir, então a gente vai jogar o expoente lá para o lado de dentro. Então, fiz 5 elevado a 2 e 7 elevado a 2, né? Um sobre o outro. 5 elevado a 2 é 25, 7 elevado a 7, 7 ao quadrado, quer dizer, desculpa, 49. Vamos lá, continuando a atividade com a letra H. Nós temos 2 dividido por 10, ou 2 sobre 10, elevado a 4.
certo? Agora vamos usar a propriedade de forma inversa, vamos distribuir o 4 para o 2 e para o 10. E ficamos com 2 elevado a 4 e 10 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 16. 10 elevado a quarta, o 4 é 10.000, né? 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1.000, vezes 10, 10.000. Tá bom? Bem tranquilo. Letra I, né? Nós vamos ter a seguinte propriedade, potência de potência. Então, nós temos 3 elevado a 4 elevado a 2. Então, lembrando da propriedade, repete a base e multiplica os expoentes. 4 vezes 2, 8. Tá bom? E aí, a gente resolveu também, né, nesse caso, achamos o valor de 6.561. Tá? Só estamos fazendo aqui para vocês terem noção. Letra J, nós temos 10 elevado a 3 elevado a 4, isso igual a 10, pega os expoentes e multiplica 3 vezes 4, então resultando em 10 elevado a 12. Ixi, como que calcula isso, professor? Aí eu fiz ali a multiplicação, né, utilizando a calculadora, e cheguei ao seguinte valor, né? Cheguei a esse valor com 12 zeros, né? Se a gente observar ali, nós temos milhares, milhões, bilhões e trilhões. Então, nós temos 1 trilhão. Só que aí eu coloquei uma lembrete para vocês estarem olhando. Se vocês repararem, no resultado final, se vocês fizerem a multiplicação 12 vezes, vocês vão reparar que ao final vamos ter 12 zeros. Opa! Esse número 12 coincide com 12 do expoente. E é realmente, se você perceber toda a potência que a base é 10, o número de zeros do resultado é o número do expoente. Então fica a dica lá, ó. Para resolver potência com base 10, basta acrescentar ao 1, que é o primeiro número, uma quantidade de zeros conforme o número que está no expoente. Então eu não precisaria, né, ter multiplicado várias vezes, simplesmente eu pegaria ali, repetiria 1 e colocaria 12 zeros. Então fica essa dica aí para vocês, certo? Então preste atenção porque isso aí ajuda muito e para o próximo conteúdo. Vamos lá, vamos aplicando todas as propriedades, né? Continuando, letra K. Nós temos agora 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5, certo? E isso tudo elevado a 4. Ixi, complicou? Não, você resolve primeiro a propriedade que está dentro do parênteses. Então, no caso, nós temos ali um produto de potências, né, de mesma base. Então, repete a base, somos expoentes. Conserva o 4 lá de fora. Então, 3 mais 5 é 8, elevado a 4. Então, agora aplicamos a potência de potência, onde multiplicamos expoentes. 8 vezes 4, 32. Então, 2 elevado a 32. Certo? Dessa vez não vamos resolver aí a potência. É gigantesca, não tem necessidade. Então, nós temos agora 3 elevado a 10 dividido sobre 3 elevado a 8. Tá? E um expoente lá fora, que é o 5. Então, o que a gente faz? Vamos aplicar a propriedade do quociente, que é 10 menos 8, né? Mantém o 3, conserva o 3, que é a base, e o 5 que ainda não foi resolvido. Então, nós temos 3 elevado a 2, 10 menos 8, 2, e o 5, potência de potências. Nós aplicamos ali a propriedade, nós temos 2 vezes 5, 10. Tá? Também não vamos resolver. Letra M. Nós temos aí primeiro um quociente e na parte de cima ou do numerador nós temos uma outra propriedade, né? Potência, produto de potência de mesma base. E embaixo também, certo? Então 12 elevado a 7 vezes 12 elevado a 6
dividido por 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 9. Então, aplicando a propriedade, conserva o 12 e a gente soma os dois expoentes. Fazemos agora a mesma coisa embaixo, 4 mais 9, certo? E aí, por fim, né, o que nós fazemos? Vamos usar aqui um colchete para facilitar a conta, né? Nós já retiramos, certo? O 13. Professor, por que tirou o 13? Porque 7 mais 6 é 13 e 4 mais 9 é 13. Então, recaiu aquela propriedade, onde nós temos um quociente de potências de mesmo expoente. Então, o expoente pode ser retirado. Então, foi isso que eu fiz. Retirei o expoente do 12 e retirei o expoente do 3. Mantive o 4 lá fora, por isso que eu uso do colchete. Então, aí a gente aplicou o que? O produto, né? O produto dos expoentes, porque é potência de potência. Então, fica 12 sobre 3, elevado a 3, 13 vezes 4, que dá 52, né? 12 sobre 3 elevado a 52. Vocês percebam que o 12 dá para dividir por 3, por isso que o resultado deu 4. Então, 12 dividido por 3 é 4 e o 52 fica com ele. Também não há necessidade de resolver, certo? Então, continuando aí, gente, a gente vai continuar nossa atividade aí, aplicando todas as propriedades, certo? A partir da letra N aqui, N de navio, tá bom? 4 elevado a 10 vezes 4 elevado a menos 13. Então, nós vamos aplicar aí a propriedade do produto de potências de mesma base, onde nós somamos expoente. Lembrando que o expoente, quando é negativo, a preferência é colocarmos dentro do parênteses. Então, fica 10 mais menos 13. Retirando do parênteses, nós temos 4 elevado a 10 menos 13. E aí, nós temos, né, 4 menos 3. Então, aplicando a propriedade do expoente negativo, nós temos 1 sobre 4 elevado a 3 e distribuindo de novo o expoente a cada um dos números, né? No caso 3, nós ficamos 1 elevado a 3 e 4 elevado a 3. 1 elevado a 3 é 1 e 4 elevado a 3 é 64. Então, nós temos aí, né, como resposta. Essa aí eu vou estar resolvendo, tá, gente? Só para a gente ver como que fica a aplicação de quase todas as propriedades. Letra O. Então, nós temos aí 5 elevado a 25 dividido por 5 elevado a 29. Né? Seguindo aí, nós temos agora quociente de potência de mesma base, onde eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, 25 menos 29. Então, eu vou fazer a subtração. Me sobram 4, me faltam 4, né, porque é negativo. Então, 5 elevado a menos 4. Aplicando a propriedade expoente negativo, eu tenho 1 sobre 5 elevado a 4. Tá? Distribui o expoente novamente. Então, fica 1 elevado a 4 e 5 elevado a 4. Certo? Então, agora resolvendo, 1 elevado a 4 é 1. 5 elevado a 4, 625. Beleza? Bem tranquilo. Letra P. Tá? Nós temos aí 3 dividido por 2, tá? Elevado a 4, vezes 3 dividido por 2, ou sobre 2, elevado a menos 8. Certo? Então, de novo, produto de potência de mesma base, conserva a base. E soma os expoentes, tá? No caso ali, nós não colocamos o 8 dentro do parênteses. Ué, professor, o senhor falou que tem que colocar?
Sim, nesse caso eu não coloquei porque ele, se você lembrar o sinal de positivo, ele não troca o sinal de dentro do parênteses. Então, quando você já percebe isso, você pode fazer direto essa soma. Então, 4 menos 8, que dá menos 4. Então, continua lá 3 sobre 2 elevado a menos 4. Aplica a propriedade do expoente negativo. Nós invertemos as bases, a base, né? Invertemos a base e trocamos o sinal do expoente para positivo. Então fica 2 sobre 3 agora. Então 2, né? Lembrando que distribui o expoente, então nós temos 2 elevado a 4, que dá 16, e 3 elevado a 4, que dá 81. Certo, gente? Então, atenção, né? Junto do link da aula aí, sempre deixo, tá, uma atividade a ser feita que a gente tenta corrigir na próxima aula. Então fica aí sempre observando, tá? Quando não houver alguma atividade, se for alguma atividade diferente, eu vou estar avisando para vocês. Então muito cuidado quanto a isso, certo? Então vamos aí tomar esse cuidado aí de sempre olhar esse último slide, tá? Um abraço para vocês e aí a gente vai se encontrando nas próximas aulas.